Nós vamos falar sobre parcerias, acordos, coalizão, colaboração. E a nossa entrevistada de hoje é a Dani Estevam, mineira, que chega aqui para falar um pouco sobre suas paixões. A gente daqui a pouco vai entrar no pessoal, mas já adiantando que você é apaixonada por café, por música e por dança. Dani Estevam, que é coordenadora local da Coalizão pelo Impacto, é administradora e tem MBA em gestão de pessoas, é também mentora de negócios e carreira, palestrante. Seja bem-vinda, Dani. Eu sou a Gabriela Speziale e no podcast a gente começa sempre com aquela apresentação do nosso nome, Verbo Impactar, que vem de uma ideia que nós tivemos da conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E a ideia é essa, de que juntos somos mais fortes, geramos mais impacto e vamos mais longe. E numa conversa prévia que a gente teve, Dani, você falou que nas comunidades e também no setor 2,5, você encontrou, e você usou uma palavra que eu achei muito bonita, o seu local de florescer. E nesse local de florescer que você encontrou nas comunidades e nesse setor 2,5, eu queria que você falasse, como pessoa física na sua vivência, o que é impacto para você e como que o impacto se apresenta na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu cotidiano. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz em ver esse projeto, né, nascendo, iniciando e como que a gente vai vendo exatamente, né, o impacto. E combina muito com vocês, porque eu vejo que o impacto é muito uma onda, né? Uma gotinha que cai, uma pedrinha que cai, uma florzinha que a gente sopra, isso vai reverberando, né? Então, assim, várias coisas acontecendo ao longo dos anos e nesses últimos poucos anos que eu conheci vocês e vendo como que isso vai se desdobrando, né? Como é que as nossas vidas e as competências elas vão se somando, como é que as pessoas e as coalizões e os encontros eles vão se somando e isso vai reverberando numa grande onda de impacto. É, Quando a gente fala de negócios de impacto, tem uma classificação diferente, mas seguindo na sua pergunta, né, o que é impacto para mim, como que o impacto ele acontece na minha vida, é, eu fico sempre me questionando, né? Eu não sou uma pessoa muito embora eu goste e precise de alguns momentos de solitude, eu não sou muita pessoa do estar sozinha. Eu sou muita pessoa do gente, do coletivo, até em casa, nem que seja ali eu, com o pezinho encostado com meu filho, mexendo no celular e eu lendo um livro ou vendo a TV, dessa conexão, sabe? Desse estar junto. E eu sempre me questiono sobre o que a gente está fazendo, sabe, nesse planeta. Qual que é o nosso objetivo aqui nesse planetinha, nesse universo gigante? E eu entendo que, na minha percepção, humilde visão de mundo, eu acho que a gente está aqui para se juntar, para que a gente possa juntos ser melhor, evoluir e estar cada vez melhor. E não tem como a gente não impactar as pessoas à nossa volta. Se a gente começa a refletir sobre a nossa vida, né, desde quando a gente nasce, as escolas que a gente passa, os encontros, as festas, o tempo inteiro a gente está, de alguma forma, né, gerando alguma impressão, algum impacto na vida das pessoas. E começou a ficar muito forte para mim também, quando vira e mexe eu encontrava alguém que eu tinha trabalhado há não sei quanto tempo atrás, e a pessoa vinha, aquilo que você me disse, aquilo que você fez. E aí isso ficou, eu fico refletindo sobre isso, né? Então, assim, às vezes a gente nem se dá conta de como que a gente, numa troca, numa frase, numa fala, num abraço, num olhar, num sorriso, né? Que a gente tá vindo, tá tão recente a nossa saída da pandemia, então a gente está reaprendendo esse conviver. Então, assim, um simples olhar a gente já está impactando a vida das pessoas à nossa volta. Eu acredito muito nisso. Não precisa de muito, né? E como é que a gente pode, a partir disso, né, trazer o nosso melhor. E isso muito na troca que a gente teve, né? Já tá tão difícil, tanta coisa na vida, então que a gente possa estar onde a gente possa florescer. Porque é isso, é encontrar o nosso espaço de nutrição, né? Porque a flor, a planta, ela precisa se nutrir para poder florescer. Então, isso foi muito para mim, tipo, isso é um lugar que me nutre.
através do outro, das conquistas do outro, igual celebrar. Para mim, aqui estar aqui hoje é celebrar uma conquista e uma coisa muito especial de vocês. Então, isso não tem preço. Isso é muito gostoso. E isso é onde a gente entende que, para mim, o impacto é essa soma, né? Eu me alegro através de você, nas suas realizações e nos seus impactos gerados também. A gente falava um pouco sobre sua trajetória. Hoje você está à frente da Coalizão pelo Impacto, mas você é mineira como eu, vem de uma família que sempre gostou muito de casa cheia, uma casa em que você tinha um pouco de tudo, desde movimentos sociais, movimentos políticos e até carnaval. Então, o que que trouxe a Dani até esse momento presente? Qual é a sua referência de infância, sua referência de juventude? Conta um pouco da sua história para a gente entender o que que te trouxe até esse momento agora e que bom que você está aqui. Cara, a minha construção também é essa construção de uma grande coxa de retalhos. Hoje eu estava dando um resumo, né, para a gente resumir o Brasil. A gente precisa desmistificar e romper alguns estereótipos que a gente tem do nosso país. E nós somos uma somatória, né? É, eu também sou essa pessoa ao longo da minha vida. Eu nunca fui muito aquela pessoa, aquela adolescente, aquela criança de ficar num grupinho. Eu vivia aquela que eu conversava com um, conversava com outro da minha turma, de outra turma da minha rua, de uma escola, de outra escola. A minha casa foi uma casa que minha mãe sempre acolheu muitas pessoas, que minha mãe sempre recebeu muitas pessoas. A minha mãe, aí quando eu falo minha mãe, eu tô falando da minha mãe afetiva, minha mãe adotiva, porque eu sou filha de criação. Então eu já sou nessa composição dos meus pais biológicos, da minha família afetiva, dos meus irmãos, dessas famílias todas. Quando eu mudei para Brasília, hoje eu tenho a minha composição das minhas irmãs de coração, que é a minha família que me acolheu aqui. Então eu entendo muito que isso vai somando e vai fazendo quem a gente é. Eu tive uma infância muito de rua. Hoje eu tava conversando com meu marido e falando com ele. Falei assim, acho que eu tô ficando velha, que eu tô chegando naquele ponto que você já começa a falar assim, ai, que saudade da minha época. Então, era uma época exatamente isso, né? De rua, de várias. As crianças na minha rua tinham crianças de 3, de 7, de 10, de 18, que adolescente ainda ficava muito naquela coisa de rua também, e cidade do interior. Então, eu venho desse lugar, de cidade do interior, de muita tradição, mas também de um olhar, assim, de inovação, né? De fazer coisas diferentes. Eu sempre tive uma inquietação com a vida e com as coisas, tanto é que na primeira oportunidade, no primeiro convite, eu vim embora. Eu nunca tinha saído da barra da saia da minha mãe. Imagina, família mineira tradicional, aquela coisa que se minha mãe se dependesse, estava todo mundo ainda ali, né? A- Aninhado Junto com a ali. cria, ela e a cria, né? Exatamente. Então, assim, tem um pouco de romper, né? De você furar um pouquinho aquela bolha. E eu acho que a minha infância teve muito disso, a minha adolescência teve muito disso. Eu sempre era aquela que inventava coisa, que criava coisa, os meus projetos, os meus cadernos, as minhas músicas. Até hoje, se você pegar meu playlist no Spotify, tem de um tudo. Depois vou querer acessar esse playlist. E essa diversidade na convivência quando mais nova, isso favoreceu esse caminho aí da empatia e do impacto, você diria? Ah, eu tenho quase certeza absoluta. Eu diria que quase com certeza absoluta. Tanto é que me gerou uma certa estranheza. Não que a gente não tivesse, na minha época, não tivesse nenhum tipo de preconceito, machismo, racismo, nada disso. Mas o meu espaço de onde eu vim, né? A gente era tão acostumado a conviver com classes, com raças, com tudo, que quando eu me mudei para Brasília, isso foi uma coisa que me gerou um impacto, assim, negativo nesse caso, né? Foi aí que eu comecei a me dar mais consciência e perceber, e até buscar depois, quando eu fui trabalhar na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, conhecer melhor, em termos conceituais, algumas coisas que eu estava estranhando, né? Então, assim, os acessos, as oportunidades. Por mais que seja que eu tenha sido criada numa família bem mineira e tradicional, que de certa forma subentende-se que tem um certo machismo ali, eu nunca fui proibida de fazer nada. Muito pelo contrário. Eu nunca tive aquela coisa assim de tipo, você não pode fazer isso. Meu pai sempre me incentivava e achava o máximo várias coisas que eu fazia. Então eu tive estímulos para poder fazer e conhecer vários caminhos, né? Então, assim, e aí foi quando eu também comecei em todos os lugares que eu trabalhava e todas as coisas que eu fazia,
buscar sempre... Eu sempre fui aquela pessoa de trazer e de juntar. Então, eu sempre estava em comissão de festa, eu sempre Fazendo as estava... pontes entre as pessoas. Sempre. Sempre era aquela que sabia. Então, eu era muito curiosa. Então, no meu trabalho, eu sempre era aquela pessoa que sabia informação de um monte de lugar, de caminho diferente, de preço bom para comprar as coisas. Então, eu sempre gostei muito também, sempre fui muito curiosa para essas coisas novas, assim. E você falando em curiosidade, agora há pouco você falou sobre inquietação e no seu despertar para esse setor de impacto, você mencionou aí uma aproximação, uma proximidade com as informações, os conteúdos de Yunus, Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Eu queria entender como que essa literatura, essas informações chegaram para você e você foi se aprofundando aí sobre o setor 2,5 e depois acabou enveredando também para o setor de inovação. Como é que foi esse acordar? Jung, eu sou estudiosa de Jung, Jung fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E muitas vezes, quando chega um conteúdo para a gente, é esse despertar interior. Como é que foi o seu, Dani? Eu acho que tem desses dois movimentos que você trouxe aí, porque um pouco desse meu olhar para fora, eu acho que ele veio de um olhar para dentro, ao olhar para fora. Parece doido, mas faz sentido. Porque, assim, eu trabalhava numa empresa pública, fui cedida para o que na época era a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, o que hoje seria o Ministério das Mulheres. E tinham várias pautas de discussão, assim como tem hoje, né? Várias frentes dentro quando você vai tratar a temática de gênero. A gente tinha um programa chamado Proequidade, tinha a secretaria, né? Uma pasta que era de autonomia econômica. Mas eu, por ter vivido e passado situações de violência, de abuso e de tantas outras, para mim sempre ficava uma interrogação, né? Quando eu via muito forte, até hoje ainda é muito forte, por razões específicas e importantes, né? Que a gente divulgue sempre o 180, que a gente estimule a denúncia, né? Que a gente trate dessa temática, mas para mim ficava uma questão do tipo, quando acontece alguma violência, alguma questão com aquela mulher, para que ela consiga fazer e sustentar uma denúncia, existe uma lacuna muito grande, existe um espaço ali gigante. E que passa por essa autonomia, esse fortalecimento emocional e financeiro. Então, daí a autonomia econômica. Então, na época, eu comecei a pesquisar coisas de empreendedorismo feminino. Então, eu comecei pelo empreendedorismo feminino. Pesquisei algumas redes, foi aí que eu descobri, conheci a Rede Mulher Empreendedora, que lá atrás já era grande, protagonismo, já tinha um trabalho bem expansivo no Brasil inteiro. E meados ali, se não me engano, de 2016, eu vi um documentário chamado Quem Se Importa, da diretora Mara Mourão. E uma das temáticas e um dos nomes citados nesse documentário foi o Yunus e o trabalho dele. E que para mim já foi incrível ver aquela perspectiva, né? De um território de vulnerabilidade, passando pelo empoderamento das mulheres, o fortalecimento, o entendimento do fortalecimento das mulheres, a importância do microcrédito. E para mim foi uma coisa muito assim, quando eu vi naquele momento, eu falei, nossa, isso é muito possível. Isso é muito grande, né? Porque se a gente pensa, quando a gente vai a quantidade de dinheiro, às vezes, para um grande investimento em um único negócio, quando a gente está falando de nanoempreendedorismo, de microempreendedorismo, o quanto que, às vezes, um mesmo recurso pode atingir muito mais pessoas. Então, eu achei isso, assim, fantástico. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. E o setor 2,5, ele veio, assim, numa época eu comecei a pesquisar umas ONGs, que eu queria montar uma ONG. E aí eu via que, assim como as empresas, as ONGs nasciam, morriam e tinham muitas fragilidades. E para mim fez muito sentido. Eu falei, faz sentido isso. Eu estou resolvendo uma questão social, uma demanda social e ambiental, e isso pode sim ser um negócio, né? Não precisava ser aquela coisa que você precisa abrir mão de um monte de coisa, que precisa ser só uma questão ou assistencialista, que é como a gente ainda vê muito né, do terceiro setor, ainda tem muito esse olhar, essa lente só para o assistencialismo, embora ainda sejam necessárias, né? Uma coisa não descarta a outra. Mas, assim, para mim faz muito sentido. Sabe Um quando vem aquela caminho do luzinha? meio, né? E Um para mim, caminho do eu meio. gosto muito disso, sabe? Essa coisa de você ficar no 880, isso ou aquilo, sabe? Essa divisão me incomoda.
E eu gosto dessa coisa que a gente junta. Eu falei, é isso mesmo, é um caminho do meio, é algo que eu posso juntar e encontrar o melhor dos dois mundos, né? Onde eu possa fazer uma coisa dentro do meu propósito, naquilo que eu acredito, onde eu floresço, mas também viver daquilo, que aquilo seja algo sustentável. Lógico que uma lógica de lucro diferente, né? A gente já não está falando aqui mais dos unicórnios, mas talvez das zebras, mas que eu acho um caminho possível, Que sabe? impacta o entorno também, né? Exato. Então, quando a gente fala, né, quando a gente fala mesmo de negócios de impacto, dentro do conceito da aliança pelo impacto, um dos preceitos é exatamente isso, né? A mensuração desse impacto, o acompanhamento desse impacto que está sendo gerado. Isso é um critério para considerar um negócio de impacto. A gente vai falar daqui a pouco sobre a coalizão pelo impacto, mas antes eu queria entrar na questão da mulher. Você mencionou aí algum histórico de passado que você vivenciou, e esses históricos deixam feridas e também, ao mesmo tempo, nos tornam mais fortes no sentido de que a gente abre outros caminhos para até buscar solução para as dores que nós e outras pessoas, outras mulheres podem estar sentindo. Como é que você vê o momento atual? A gente está agora no mês de março, em que tem a data de celebração do Dia Internacional da Mulher, então é um tema que ganha ainda mais força. Como é que você vê hoje a situação da mulher no empreendedorismo no Brasil, principalmente a mulher que hoje atua com impacto social, impacto ambiental? Quais são as principais dores e as principais dádivas? Eu gosto muito de uma frase do Caetano Veloso que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Para as mulheres, quais são essas dores e quais são essas potências que elas vêm enfrentando nesse momento atual? Tem algumas pesquisas, principalmente da Rede Mulher Empreendedora, que traçam um pouquinho desse perfil, né, da mulher empreendedora. E é muito interessante que tem alguns recortes que trazem reflexões. Então, se comparado, né, empreendedoras mulheres e homens empreendedores, a gente tem que elas são mais capacitadas em termos de formação, são elas investem mais nos seus negócios, mas ao mesmo tempo têm linhas de crédito mais com juros mais altos e acesso a esse crédito mais dificultado. Geralmente, quando essas mulheres empreendem, elas acabam trazendo outras mulheres, elas querem multiplicar esse conhecimento e levar mais pessoas. Elas transformam o seu entorno. Eu atuei numa fintech aqui em Brasília e eu fui uma das responsáveis por um programa de microcrédito. E foi muito marcante um dos negócios que a gente assistiu, né, que teve esse microcrédito que a gente seguiu fazendo mentorias com elas, que foi assim, com R$ 1.000, era isso, um microcrédito, com R$ 1.000, em menos de um mês, essa mulher já tinha quintuplicado esse valor, ela já tinha resolvido questões financeiras, ela contratou mais uma pessoa para auxiliar ela no processo, contratou uma pessoa para entregar os produtos dela, ou seja, ela já estava, quando a gente fala, né, de desenvolvimento econômico, do impacto na economia, olha quantas pessoas já estão tendo um acesso melhor à renda e a outros serviços e a outras oportunidades. Ela contratou, lembro que ela falou da questão do plano de saúde e ainda comprou um carro por causa do negócio. Lógico que ela isso tudo não estava quitado, né? Foi um início de uma transformação através de um investimento que foi feito no negócio dela, que ela pôde comprar mais insumo, fazer mais entregas e aumentar a capacidade dela, né? De atendimento. Esse foi um dos negócios, para mim, assim, mais incríveis dessa jornada. Tantos outros que a gente vendo, né? Uma que teve um espaço todo transformado e você não imagina, às vezes, a gente tem noções preconcebidas do que são esses empreendimentos, mas era um negócio que se você olhasse, filmasse ele assim antes de expandir, você imaginaria que talvez ele estivesse no plano piloto e estava numa região administrativa mais periférica. Então, assim, geralmente essa mulher ela tem um compromisso com a educação, com a saúde, com a sua família, com o seu território, com a sua comunidade, com outras mulheres. Então, quando a gente fala de impacto, eu estou exponenciando esse crescimento. Ele não fica só nessa mulher.
Então eu vejo que a gente tem muita potência, né? E eu acredito muito nessa força, porque eu acho que a maioria das mulheres que eu já conheci na minha vida, e eu não acho que isso seja também algo que a gente tem que celebrar tanto, mas é algo que é um fato, tem essa capacidade de pegar as suas dores, né? Essa parte que não é tão deliciosa, mas transformar as suas dores em algo muito mais potente e não é só para ela, né? Quando a gente vê a comunidade Autistec aqui de Brasília, é exatamente isso, uma questão familiar e que aconteceu. Como é que eu transformo aquilo e ainda ajudo outras pessoas? Como é que eu pego a minha experiência, ao invés de olhar só para o meu filho e para a minha dificuldade, eu estou compartilhando aquilo com outras mães, com outras famílias atípicas, e como é que eu trago mais e eu posso compartilhar, né, aquilo que eu estou aprendendo e os meus crescimentos. Então, eu acho que tem muito dessa potência da soma e de uma real regeneração, quando a gente fala, né, em termos de território, em termos de comunidade, em termos de planeta. Mas apesar dessa real regeneração e do fato da mulher ter esse radar, que ela está sempre atenta ao que acontece no entorno dela e como ela pode impactar mais, tem muitas dificuldades. Você mencionou aí a dificuldade de acesso ao crédito, mas existem várias outras, né? Muitas vezes a mulher não tem as mesmas oportunidades, até nas negociações, do que os homens. É um caminho que ainda precisa de muitos degraus para a gente encontrar essa igualdade, né, Dani? Como que você vê isso? Já melhorou muito. Existem várias ações, vários programas hoje focados em mulheres, mas como diminuir essas barreiras e garantir esse acesso mais rápido para as mulheres? Esse é um grande desafio, até mesmo porque a gente vive momentos de retrocessos. Eu lembro que lá para meados de 2015, antes de eu sair mesmo da secretaria, uma das pesquisas, naquelas pesquisas do Fórum Econômico Mundial, trazia ali que a gente tinha uma lacuna de 80 anos para equiparar, né, a questão de gênero e no Brasil. E eu lembro que agora, pandemia, depois, isso foi para cento e tantos anos. Ao invés da gente reduzir, a gente voltou. E muito também de uma visão onde a gente nega que certas situações não acontecem, né? Então, por exemplo, se eu ignoro, ou se eu não vejo, ou se eu não olho algo que está acontecendo, eu faço um exame. Lá está dando que talvez a minha taxa de colesterol não está tão legal e que aquilo pode ter uma consequência. Se eu não faço esse exame para diagnosticar isso, ou se eu vejo esse exame e eu ignoro, eu não vou tratar. E isso talvez tenha outras consequências mais graves e vire talvez uma doença, né, muito grave. A mesma coisa, se eu olho e não vejo e eu não falo, não trato que existe sim uma desigualdade, que existe sim um preconceito, que existe sim uma misoginia, que existe sim uma tratativa diferente em alguns espaços, que existe um olhar até hoje, ano passado ou retrasado, não sei, quando vira o ano a gente se perde, né? A gente estava usando um espaço de cowork e tinha uma empresa de RH nesse espaço de cowork, ou seja, há menos de 2 anos, fazendo entrevista e a gente observando, porque estava falando em voz alta, e ela estava entrevistando uma mulher e ainda fez uma pergunta. Mas você tem filhos? Você pretende engravidar? Eu estou criando uma barreira. Isso é uma barreira. A partir do momento, não adianta que eu estou questionando cotas, isso é uma barreira. Né? Porque essas ações afirmativas, elas são exatamente essa oportunidade que a gente tem de acelerar esse processo para reduzir essa desigualdade. E se eu começo a tirar essas ações, né, quando a gente vê essa debandada de políticas dos comitês de diversidade, das políticas de diversidade dentro de grandes organizações, isso tem um impacto muito negativo. E até que eu reajuste isso num lugar que já não estava de equidade, eu estou aumentando esse tempo. O esforço é muito maior para retomar isso. A gente teve um dado que apareceu na pandemia, que era mais ou menos assim: na pandemia, aumentou o número de publicações de artigos científicos por homens e reduziu a publicação de artigos científicos por mulheres. E uma das variáveis, né, que são inúmeras, era exatamente porque as mulheres na pandemia acabavam assumindo mais duplas, triplas jornadas, elas que assumiam, às vezes, não só o trabalho que já tinha que ser exercido, mas
as atribuições domésticas, as atribuições e os cuidados com filhos, com pessoas mais velhas, ou eram essas pessoas que estavam nas linhas de frente dentro das profissões, né, que são dentro da economia, que a gente chama de economia do cuidado. Então, existem pesquisas que mostram, por exemplo, que quando empresas investem mais em mulheres em alta liderança, isso é revertido e tem proporções muito significativas de aumento de vendas, aumento de investimento. Então, também tem números que mostram, quando essas ações afirmativas acontecem, o impacto positivo. Então, a diversidade, eu costumo dizer que não existe inovação sem diversidade. Porque para eu criar algo novo, eu preciso ter um olhar diferente. E se eu tenho as mesmas mentes, né, com as mesmas trajetórias, os mesmos caminhos, olhando sobre uma mesma perspectiva, dificilmente eu vou trazer uma inovação ou algo que a gente precise nesse momento que seja tão assim inovador e disruptivo. E tem muitas mulheres furando essas dificuldades, essas barreiras e se destacando fortemente na inovação e no impacto, né? Sim, sim. Tem também, né, a gente olha muito por essa perspectiva da mudança climática, ela precisa passar por uma ótica social e por uma ótica racial e de gênero. E eu vejo isso assim, eu fiz uma palestra um dia desses, na época da pandemia, na verdade, que eu comecei a trazer essa lista, que eu comecei a trazer os recortes e também uma perspectiva da diferença da gestão e das mulheres também que estavam, né, o que foram as mulheres chefes de Estado na pandemia, o que foram as cientistas, e como que isso foi tão forte, né? Então, se você vê, por exemplo, em grandes empresas como uma Volvo, ou grandes outras empresas que eu tenho mulheres ali atuando, boa parte tem muitas inovações e acessórios que foram desenvolvidos e que foram pensados exatamente por mulheres, por uma perspectiva, né, do que eu te falei, da diversidade. Se eu tenho esse olhar, eu tenho essa preocupação, eu vou trazer isso e trazer esse incremental, né, para essa inovação. E aí não é nenhuma questão ideológica, é uma questão são fatos, né, e perspectivas diferentes. Dani, e falando sobre a Coalizão pelo Impacto, que começou em 2022 com uma proposta a princípio de 4 anos até 2026, é uma aliança com várias organizações, empresas, poder público. Eu queria que você desse mais detalhes, explicasse como que ela funciona, qual que foi a ideia por trás disso e quais são as principais ações que a coalizão já fez até aqui. Ações são muitas, mas começando do começo, né, a coalizão foi lançada em 2022. Foram através de primeiro a gente começa que a coalizão ela é uma iniciativa que ela é executada, né, o secretaria executiva desse projeto, ele é feito pelo ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, que é uma organização, que é um instituto, né, que é uma organização que são vários associados que se debruçam sobre várias pautas, e hoje a pauta principal é impacto. São mais de 25 anos já atuando com o terceiro setor e há mais de 12 trazendo essa transição para a pauta de impacto. Então, o ICE começou lá na frente apoiando e ajudando nessa parte de gestão das organizações e das ONGs. Depois passou por um movimento de apoiar no desenvolvimento, entendendo a importância dessa transformação do território. E isso foi evoluindo para essa atuação junto com a Aliança pelo Impacto, com outras organizações internacionais para essa lente dos negócios de impacto, né? Então, lá atrás, dentro desses movimentos e já desses estudos que eram feitos, né, e desses trabalhos que eram feitos com os territórios, eles fizeram um mapeamento de algumas cidades, foi desenvolvida uma régua para olhar esse território, esses ecossistemas, para entender as áreas temáticas, o nível de maturidade, né, desses territórios, em termos de fomento, do que já existia, de ecossistemas de inovação, de empreendedorismo. Então, foi desenvolvido essa pesquisa, foram mais ou menos, acho que 22 cidades no Brasil inteiro, e dessas cidades foram selecionadas 6 cidades nas 5 regiões para começar esse projeto, que é um projeto de 5 anos. Então, começou em 2022 e vai até 2026.
E Brasília foi uma dessas cidades escolhidas. Então, são 6 cidades, né? Belém, Fortaleza, Campinas, Paranaguá, Brasília e Porto Alegre. E são cidades bem diferentes, né? Em níveis diferentes de maturidade lá no início. Foi feita uma mensuração no início do programa. Foi feita uma agora, no meados de 2024, e vai ser feita uma outra mensuração no final do programa. A gente, né, Brasília estava numa nota de 0 a 4, né? A gente começou com 1,9, agora a gente estava com 2,4. E olhando o ecossistema de negócios de impacto através de 8 dimensões, que é a metodologia, a gente olha para dimensões. Então, eu estou falando de organizações de apoio, que são incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos. Estou falando de instituições de ensino superior, né, que são as universidades, outros institutos, os IEFs, por exemplo, né, entram dentro dessa dimensão. Estou falando da dimensão de setor público, setor privado, entendendo como que eu tenho um ambiente regulatório através de políticas públicas que vão dar segurança jurídica para que, por exemplo, o setor privado e que as outras organizações tragam seus investimentos, né, e que fortaleçam esse ecossistema. Quando a gente fala de recursos financeiros, que é outra dimensão que a gente atua, como é que a gente mobiliza esse capital, seja o capital filantrópico, seja através das... A gente acabou de falar, né, de uma das barreiras e dos desafios das mulheres empreendedoras. Então, se eu tenho os bancos regionais e se a gente faz aplica essa lente de impacto, né, para olhar para esses negócios através dessa lente de impacto, eu vou calcular e planejar e trazer programas de microcrédito, por exemplo, que vão entender de uma forma diferenciada esse público, né? Então, eu vou trazer linhas específicas de crédito, de financiamento, pensando também na aproximação, uma das aproximações e das ações que a coalizão faz em todas as cidades é a aproximação com os bancos regionais, com as agências de fomento, com as FAPs, né, para que a gente possa pensar aí junto com as universidades, linhas de pesquisa, como é que a gente pensa, né, ensino, pesquisa e extensão com esse olhar e com essa lente de impacto. E tudo isso numa governança local. Então, na governança local, cada cidade vai ter a sua coordenação e um conselho formado com representantes da sociedade civil, dessas instituições, dentro dessas dimensões que a gente está falando, por uma composição, inclusive, também bastante diversa. Então, a gente também traz para os conselhos os empreendedores, né, que são fundamentais, embora o foco de atuação de capacitação, de fomento, de investimento da coalizão são nos dinamizadores. Ou seja, a gente vai atuar com as universidades para que elas possam atuar com os professores, com os alunos e aquilo ampliar. A gente vai atuar com as aceleradoras, as incubadoras, né? Tipo os programas que a gente já rodou aqui com Cotidiano, com Impact Hub, com Jovem de Expressão, para que eles tenham um entendimento que essas dinamizadoras, essas organizações mais fortes e potentes e robustas e resistentes, elas possam cada vez mais ampliar o seu escopo de atuação, atendendo mais projetos, né? Então, tem essa metodologia que eu acho muito interessante, essa representatividade que a gente traz do território através do conselho. E dentro desse programa, em 2022 foi o lançamento nas cidades, 2023 foram as primeiras ações, então foram as primeiras chamadas, né, que a gente teve uma chamada para as acelerações, que na primeira rodada foi Impact Hub, Cotidiano e o Jovem Expressão que passaram, e cada uma teve os seus programas de incubação e de aceleração, que no final resultou em mais ou menos 25 negócios acelerados naquele período. Tivemos uma chamada Impulso Colaborativo, que era exatamente que a coalizão também tem muito essa troca entre as cidades, né, para sair um pouquinho da esfera local para algo mais entre as cidades e entre os estados. Então, foram organizações que receberam um valor ali para poder ou viajar ou produzir algum material e fazer troca entre as cidades. Cada cidade tem ali o que a gente chama de U+E, que são universidades mais engajadas. Então, são 2 universidades parceiras no território que vão trazer essa lente e várias ações voltadas para esse desenvolvimento, seja através de cursos de extensão, pesquisas na área. Então, a gente teve, por exemplo, um hackathon que aconteceu, que foi o Amazon Experience,
que foi rodado em parceria e principalmente tocado por Belém. Então, assim, são várias ações que vêm acontecendo a nível nacional, mas local também a gente vem crescendo na nossa atuação aqui no DF. Esse ano tem muita coisa legal para acontecer. Um dos nossos parceiros do conselho é o Sebrae DF. No próximo ano a gente vai ter uma sala só nossa no evento do Inova, trazendo ali toda a trilha do empreendedor de impacto, né? Então, desde do que Esse ano, na verdade. esse ano, Em gente, eu não virei abril. ainda, desculpa. 10 e 11 de abril, e no dia 11 pela manhã vai ser a nossa participação. A gente agora acabou de aprovar o nosso planejamento de 2025. Então, no nosso planejamento de 2025, nós vamos ter, vai ter mais uma rodada da Cotidiano, e esse ano só voltado para negócios tocados e liderados por mulheres. Vai vir outra chamada para outras incubadoras, aceleradoras, para voltada para negócios do meio ambiente e saúde. Tem o Elas Projetam também. O Elas Projeto vai rodar, foi o que ganhou no passado e vai rodar também esse ano, uma aceleração com as empresas júniores de todas as universidades. Então, vai ser um momento também da gente juntar ali meio que o programa das universidades com uma aceleração que vai ser super bacana, e é um movimento também bem inovador que está sendo feito, né? Apostar também nas empresas júniores, que eu vejo isso também como um grande potencial. Então, tem muita coisa bacana para a gente rodar esse ano ainda. Tem uma agenda que a gente está construindo com o Sebrae de vários eventos e capacitações que vão acontecer. O Impact Hub está liderando, mas junto com várias outras organizações do Conselho também, um mapeamento que a gente vai começar a fazer com 3 regiões administrativas, mas uma metodologia diferente que a gente vai deixar de legado, inclusive, que a gente vai envolver o território e várias lideranças nesse mapeamento, nesse levantamento do território dos negócios de impacto. Porque o que acontece? Tem muita coisa que está acontecendo que é um negócio de impacto, ou que tem um potencial de ser um negócio de impacto, e que muitas vezes não sabe desse caminho, dessa possibilidade. Às vezes nem se identifica como um negócio de impacto. Exato. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente vai falar exatamente de toda essa política que a gente está desenvolvendo, de toda essa articulação para poder trazer mais recursos para o território e para esses negócios. Então, pensando exatamente, né, a coalizão, embora ela atue com os dinamizadores, o pano de fundo é exatamente essa jornada do empreendedor. Onde é que entram esses atores? Quem é esse ecossistema que, desde lá da sua ideação, né, enquanto uma ideia que surgiu na cabeça de um podcast da Onda Sup, como é que essa ideia que surgiu aqui se transforma em um negócio lucrativo, bem-sucedido e sustentável, né? No tripé da sustentabilidade, sustentável economicamente, socialmente e em termos ambientais também. E esse mapeamento vai ser como, Dani? Ele vai ser feito de uma forma a dar acesso a todas as pessoas, porque a gente também é um negócio de impacto e muitas vezes tem outros negócios de impacto acontecendo perto da gente que a gente desconhece. Então, pensando num mapa, eu adoraria acessá-lo e falar: olha, que legal, quem sabe eu me conecto com esse, com aquele. Isso vai chegar a ser acessível? Tudo que a gente constrói na coalizão, a gente tem esse compromisso, inclusive, de transparência, né? De publicação e tudo mais. A gente vem com um desafio de comunicação. Então, por exemplo, a campanha de comunicação da própria coalizão, ela foi estruturada no ano passado, olhando cada perfil de público. Então, o investidor, uma aceleradora, o empreendedor. Como é que eu comunico com esses diversos públicos? E agora, nesse ano, a gente vai fazer um trabalho muito forte, inclusive já conto com vocês nesse Bora. momento, desse entendimento dessa comunicação dentro do território. Né? Como é que eu me comunico com o meu território dentro desses perfis, que isso também é diferente. Às vezes a gente tem uma gíria, um jargão, uma forma de fazer que tem ali as suas especificidades, uma forma de acessar melhor. E isso tudo, ao longo do processo, a construção dessa proposta, né, que isso foi uma proposta dentro de um projeto chamado Projeto Vitrine, já foi, inclusive, a gente convidando, para além do conselho, várias organizações da sociedade civil, vários parceiros, várias pessoas que já também permeavam essa comunidade de impacto aqui em Brasília, e algumas outras pessoas também fora da bolha. Então, a gente já começou essa construção de forma coletiva. Ao longo do caminho, a gente vai convidando outras organizações,
E eu acho que isso é só um pontapé inicial, porque existe uma necessidade e uma vontade de que a gente desenvolva um observatório. Então, tem alguns passos aí pela frente, né? E esses dias eu estava lembrando, inclusive, do mapeamento que existe de todos que eu já conheço, e que ele é muito também é, Interativo? autoalimentar, a gente ele vai sendo alimentado ao longo do tempo, que é o da própria Rede Mulher Empreendedora. Então, ele tem as temáticas, os nichos onde as mulheres e os seus empreendimentos vão sendo colocados. E eu acho que a gente está nesse momento agora de construir essa metodologia, como que vai ser esse olhar e como é que a gente vai categorizar esses negócios, né? O que que já existe, olhando muito para o que já existe dentro desse território. Não tem como a gente falar de impacto no DF sem olhar para a temática do Cerrado, sem olhar para o trabalho que existe dos institutos federais, sem olhar para o que já existe na economia criativa, que é tão forte, tão pulsante, tão significativa no Distrito Federal, sem olhar para o trabalho que a Fibra já fez e desse reconhecimento de como é a nossa indústria. Então, o nosso impacto ele vai conversar muito com o agro, ele vai conversar muito com a Tá tudo construção civil. entrelaçado, né? Exatamente, é entender o meu território, né? Talvez aqui eu não tenha é, grandes indústrias da mesma forma que eu tenho, né, em Campinas, em outros territórios, Minas, por exemplo, né? A gente tem um outro tipo de campo industrial, mas Brasília também tem a sua vocação e a sua indústria. E você falando aí já me deu vontade de estar num encontro de networking com todos esses perfis, né? Os pequenos negócios, os médios negócios, os negócios, grandes empresas, empresários, investidores, as universidades, os pensadores do impacto, porque às vezes faz falta também conexões de networking com esse público específico do impacto. E é muito lindo. Se tiver alguma oportunidade aí para pensar num evento, até mesmo junto com esse mapeamento, acho que também pode dar super certo. Fica aí como uma sugestão, né? Culminância sempre é bom ter esse evento, essa celebração, esse movimento de trazer todo mundo. Num movimento muito rápido que a gente fez, assim, de brainstorm mesmo, de toró de palpite ali, de chuva de ideias com um monte de gente, a gente já teve ali um inicial de mais ou menos 200 organizações em várias áreas diferentes, desde influenciadores, comunicadores, empresas e negócios que não são de impacto, mas como que eles comunicam e interferem no nosso dia a dia através de responsabilidade social, de outras temáticas. Então, a gente já tem um pouquinho esse arcabouço, mas agora a gente quer olhar para os territórios, por isso as RAs. eh, mas a gente precisa, sim, no final das contas, celebrar tudo isso, claro. E aí, se possível, eu queria compartilhar e deixar disponível para o pessoal o nosso WhatsApp, porque a coalizão aqui em Brasília, a gente criou um grupo do WhatsApp. Claro. Ele ainda não virou uma comunidade como a gente deseja, mas ele já é um lugar onde a gente consegue concentrar boa parte das oportunidades, das divulgações, ou seja, de vagas dentro do setor de impacto, ou seja, de chamadas, né, para que as pessoas possam, as organizações possam se candidatar, de interação, as pessoas já estão começando a colocar lá pedindo, né, procurando informações e outros negócios. Inclusive, a gente, como Onda Sup, faz parte dessa comunidade do WhatsApp e funciona super bem. Fico sabendo de várias coisas que estão acontecendo por lá. Então, e para mim facilitou a minha vida nesse momento, né, que a gente ainda não criou a nossa rede social da coalizão aqui no DF, a gente já tem lá ela reservada, mas ainda não começou a movimentar. E às vezes facilita, né, ao invés de eu ter que mandar para 200 grupos, eu mando lá e o pessoal divulga, fica mais fácil. Agora, Dani, como é que você vê aí os avanços da coalizão nesses debates todos em 2025? Tem desdobramentos de dificuldades vindo? É um ano que está começando, a gente ainda se confunde se é 2024 ou 2025, mas o que esperar desse ano com tantos projetos? Olha, esse ano ele foi muito simbólico para a gente enquanto coalizão nos territórios, porque a gente foi um termo que até o pessoal da Cotidiano, né, que usou com a chamada do ano passado, que a primeira chamada de 2023 foi assim, a coalizão colocou, acho que foram chamadas de até 200.000, né? Então, dividiu esse valor para 3 organizações, mas foi um aporte de 200.000 para as organizações que foram selecionadas no território, para que elas pudessem rodar os seus programas e as suas de incubação e de aceleração. Aí, esse mesmo programa, quando foi no passado, já foi o desafio Match Found. Como é que ele funcionou? As organizações que se inscreveram, foi selecionada uma organização e
foram selecionadas organizações que já tiveram passado por essa primeira fase. Então, as que estavam aptas foram o Cotidiano, o Impact Hub Jovem de Expressão. E nessa seleção foi selecionado a Cotidiano. E ela tinha um desafio, que ela tinha que primeiro captar 25 mil, e aí em cima desse valor captado, ela ia receber mais 50 mil. Então, o valor total foi 75 mil para poder rodar essa aceleração agora que vai ser só com mulheres. E aí, os meninos brincaram, falaram assim, é meio que um desmame. No primeiro, a gente recebeu o dinheiro todo, agora a gente teve que fazer um esforço que, inclusive, todo o processo para como fazer uma chamada, uma captação, o pessoal também recebeu todo o apoio técnico, mentoria, capacitação para poder fazer isso. Como divulgar, como fazer as fases de captação de recurso. Então, assim, mesmo talvez não tendo esse aporte, teve esse ensinamento que fica como legado. E a mesma coisa o nosso conselho. Ano passado, a gente tinha, cada cidade vai tendo, né? A coalizão mobilizou um capital filantrópico de 34 milhões com essas instituições parceiras, né? E esse valor parece muito, mas quando você divide 6 cidades, 5 anos, a gente está fazendo um milagre. Eu fico impressionada como que esse dinheiro, ele vira muita Tá coisa. multiplicando. E aí, no ano passado, a gente tinha as ações, a gente até discutia o que a gente queria fazer ou não, mas a gente não tinha acesso a autonomia sobre esse recurso. Esse ano, parte desse orçamento, quem deliberou foi o conselho. Então, o conselho teve a oportunidade de propor projetos, teve a oportunidade de selecionar os projetos, de convidar ou de ser a organização executora desses projetos, e agora vai rodar esse projeto com o orçamento. Então, uma parte desse orçamento, então isso faz parte também desse processo esse ano é muito importante para o protagonismo da cidade e para que a cidade comece a desenvolver a sua autonomia, pensando que é um programa que ele vai descontinuar, né? É um amadurecimento. Exato. Se a gente está falando de um crescimento, de um amadurecimento desse ecossistema local, como é que eu vou dando ferramentas e insumos e cada ano eu vou preparando isso. Tanto é que ano passado teve uma formação que foi formação em liderança sistêmica, que cada conselho pôde selecionar 5 dos seus membros para poder participar dessa formação. E eu acho que super funcionou, porque a boa parte dos nossos projetos aqui em Brasília estão sendo liderados e tocados por essas pessoas das organizações que foram selecionadas para fazer essa formação. Então, primeiro eu capacitei, agora eu estou dando essa autonomia e vou estar ainda, lógico, a coalizão ainda vai estar muito forte apoiando nessa execução, né? Nesse acompanhamento e nessa execução. Para que em 2026 a gente esteja ainda cada vez mais fortalecido, né? Para que a gente comece a conseguir fazer as nossas captações locais, para que a gente já teve projetos que já vieram com contrapartida, então a organização sei lá, um projeto de 200 mil, a organização solicitando 100 para a coalizão, mas ela trazendo mais 100, né, para poder fazer o projeto rodar. Então, isso já começa a entrar num processo de autonomia do território nesse desenvolvimento. Então, a gente quer estar mais inserido. Tem muitos desafios quando a gente fala, principalmente, no envolvimento dos bancos regionais e no envolvimento das empresas privadas. E aí uma visão particular minha, Daniela, né, que esse movimento todo de mundo que a gente está tendo agora, das grandes corporações e tudo mais, isso tem um impacto, às vezes, até a gente deixar isso decantar e continuar, né, dentro desse processo, tem algumas perdas no meio do caminho. E ainda está muito incerto, né? Porque tem muitas coisas acontecendo agora. Sim, sim. Então, talvez isso tenha um impacto não tão positivo, mas por outro lado a gente já começa a ter muitos frutos, muitos resultados, e isso também é muito bom, porque a gente mostra, olha, tem esse caminho, a gente fez assim, funciona, né? Tem essa organização, tem esse potencial. Então a gente Usando tem até a metáfora do florescer, né? Você vai lá, planta a sementinha, rega e vai vendo crescer, vai podando quando precisa, e daqui a pouco tá lá um arbusto, uma árvore, dando muitas flores. É essa a ideia nesse período aí até 2026. e a gente está apostando muito forte esse ano, né, em algumas ações muito fortes com as universidades. A gente está apostando muito forte em algumas ações, inclusive não só em Brasília, mas em outras cidades, de aproximação e entendimento de como que a gente pode fortalecer e aproveitar também o que já existe das federações das indústrias, né, nessa aproximação com o setor privado. E também continuando com as chamadas, né, que é onde de fato a gente está apoiando as organizações e na ponta, mais especificamente, os negócios de impacto.
Eu fiquei curiosa com um número que você falou lá atrás, me corrige se eu estiver errado, que o Distrito Federal estava com um índice de 1,9 e agora está 2,4 nesse período aí dessa análise do impacto. Eu queria entender o que que isso significa e como é que o DF chegou e como que ele está hoje nesse processo de amadurecimento. Isso é legal. A gente tem, dentro dessa metodologia, né, que olha para o ecossistema dentro dessas 8 dimensões, cada dimensão vão ter os seus indicadores de amadurecimento. Então, por exemplo, quando eu falo de dentro da dimensão das instituições de ensino superior, se eu tenho lá o meu objetivo final ao longo desses 5 anos, é que eu tenha pelo menos três universidades que tenham cursos de pós-graduação, que eu tenha talvez uma ementa, que eu tenha talvez a transversalidade da pauta de impacto, que eu tenha projetos de extensão dentro dessa área. Então, pesquisas e artigos que tenham sido publicados. Então, são esses números alguns dos indicadores. Quando eu falo das organizações de apoio, a régua, né, de 0 a 4. Então, 0 talvez seja nenhuma, né? Tem isso no site da coalizão, inclusive, você tem acesso a todo esse material e as metodologias. Então, lá tem mais explicadinho quais são todos os indicadores dentro de cada dimensão. Mas um exemplo, por exemplo, quando a gente fala da dimensão das organizações de apoio, que são as incubadoras e as aceleradoras, então a quantidade de incubadoras que existem no território, quantidade de incubadoras e aceleradoras que trabalham com a lente de impacto, que atuam com negócios de impacto, que fomentam, que têm a intencionalidade mesmo, né, de trabalhar com aquela temática, que tenham rotas, que tenham mentores. Então, como é que eu olho a quantidade, se antes eu não tinha nenhuma, e talvez no final um número aqui eu vou só colocar um número, tá? Não que seja esse mesmo que a gente esteja utilizando, mas que no final dos 4 anos eu tenha lá 4 incubadoras aceleradoras. Então, esse é o nosso, dentro da régua que foi desenvolvida com essa metodologia de uma consultoria chamada Kearney. Então, no setor público, uma das nossas métricas é exatamente ter uma legislação, porque eu preciso desse ambiente regulatório, e eu tenho essa legislação vigente, regulamentada. Então, Brasília tem uma lei, só que ela ainda não está regulamentada. Então, um ponto, né, nessa reguinha aqui de avanço seria essa lei estar regulamentada. Outro ponto de avanço é a lei regulamentada e as políticas públicas com indicadores e mensuração dentro da temática de impacto. Então, são várias ações que a gente está olhando dentro de todas essas dimensões, né? Agora, como coordenadora local da Coalizão pelo Impacto, como que você percebe esse crescimento, esse amadurecimento dessas 6 cidades que fazem parte hoje desse núcleo em todo o Brasil? Como é que está isso nesse momento? Existem números, eu também ia te perguntar isso. Já foi mapeada a quantidade de negócios de impacto, de incubadoras, de aceleradoras relacionados a esse tema, ou ainda depende desse mapeamento que vai sair? Já temos, a gente tem, o ICE, inclusive, apoia 2 mapeamentos. Então, a gente tem um material que está disponível no site também, que é o mapa da Pipe e tem o mapa da Pipe e tem o do setor 2,5, né? Que é um mapeamento que ele é feito a nível nacional. E, lógico, que quando aconteceu, já rodando dentro da coalizão, as cidades da coalizão tiveram um apoio nessa divulgação para o preenchimento, mas eles são mapas nacionais, que já olham para esse setor. Brasília, a gente está escolhendo fazer um mapeamento e esse olhar mais personalizado para o território. Mas não depende desse mapeamento. A gente tem os números do que as cidades rodaram desses negócios que foram, por exemplo, acelerados. A gente tem também o que já aconteceu em cada uma das rodadas, né, das chamadas. Então, a gente tem lá, por exemplo, o crescimento dentro da Rede Academia, que é um dos programas da coalizão, da quantidade de professores que tinha antes da Rede Academia
esse crescimento da rede no último ano, que foi ano passado, e o crescimento, inclusive, principalmente nas cidades da coalizão, onde a coalizão está acontecendo. Que a gente também consegue ter uma métrica de tipo, poxa, esse programa está fazendo diferença. Até mesmo porque, lembra que eu falei que lá atrás trabalhadas 22 cidades. Na hora que a gente está fazendo esses pontos de controle, né, de avaliação, essas cidades estão sendo avaliadas também para a gente entender o tanto que esse incentivo, suporte, né, de metodologia, de capacitação, de mobilização, de articulação, de fomento no território, de fato, acelera esse crescimento e aumenta a maturidade do território. Então, assim, a gente já vê, e aí tem as suas especificidades, né? Então, por exemplo, Belém, a gente está aí no ano da COP. Então, Belém, a gente tá num território da região amazônica. Então, isso tem um apelo, um olhar, um recorte, um tipo de trabalho que está sendo feito nessa cidade. A gente tem uma presença muito forte das universidades no ecossistema de Belém. Quando a gente fala de Campinas, por exemplo, a gente tem todo esse ecossistema de inovação que lá já é bastante evoluído e maduro, até em relação ao nosso próprio ecossistema em Brasília de inovação, né, e de empreendedorismo. Eles têm um campo e um parque industrial diferente, diversificado, que traz especificidades, desafios diferentes, mas potencialidades diferentes também. Quando eu falo de Paranaguá, Paranaguá é uma região portuária. Paranaguá, uma das organizações que hoje são as parceiras cofinanciadoras da coalizão, a Fundação Grupo Boticário, é um território dessa organização. Então, lá eles não tinham quase nada dessa temática de negócios de impacto e agora eles acabaram de rodar um evento que foi, assim, incrível e que mobilizou todo o território. E como que esse olhar, né, do impacto numa região que eu estou falando, né, de um turismo de base comunitária, ao mesmo tempo que eu tenho uma região, né, portuária. Então, tem também as suas dicotomias, as suas potencialidades, os seus desafios diferentes, talvez, do nosso. Brasília, a gente tem talvez essa especificidade, esse olhar de uma construção inovadora, mas de uma base governamental, às vezes muito burocrática, mas de um olhar e de uma vontade que é muito pautada pela diversidade e muito grande desse desenvolvimento, né, para além do setor público, que traz outros desafios e outras peculiaridades. E aí eu Então, até... aí é onde, desculpa Perdão. de interromper, mas é onde, inclusive, a coalizão, eu acho que é o grande diferencial, porque ela entra no território não para concorrer, mas para trazer, talvez, esse olhar macro e sistêmico para o próprio território, que às vezes a gente, né, no nosso dia a dia não está vendo, e essa troca entre as cidades e entre os territórios é muito rica. E falando sobre dificuldades que você mencionou, que elas muitas vezes são diferentes nos territórios, nas diferentes cidades, mas vocês recentemente, no ano passado, elaboraram um documento para o poder público, dando sugestões sobre como fortalecer os negócios de impacto, o setor de impacto. O que que tinha nesse documento? O que que tem nesse documento? Quais são os desafios? Eu acho que o mais legal, inclusive, desse documento é a gente falar sobre essa construção. Porque foi feito também um mapeamento anterior nas cidades, todas as cidades da coalizão foi feito um mapeamento do que existia em termos de políticas públicas que talvez ainda não estivesse endereçado como negócio de impacto, mas que comunicava com a pauta de impacto. Às vezes, uma ação que eu tenho ali de uma política pública de meio ambiente, eu estou endereçando, né, para um negócio ambiental. E aí a gente fez primeiro esse mapeamento. Com esse mapeamento feito, cada um dos seus territórios e Brasília, né? A gente fez uma divulgação desse mapa, fez uma consolidação e confirmação desse mapeamento prévio, e aí lançou. Nesse lançamento, a gente depois teve um outro momento de trazer alguns servidores públicos, de trazer alguns órgãos bem diferentes. Aí, no caso de Brasília, como a gente está aqui na esfera federal também, tiveram representantes de alguns ministérios, a gente também trouxe a universidade, trouxe também a sociedade civil e alguns empreendedores, mas principalmente um grupo grande de servidores públicos, para que, em cima desse mapeamento que foi feito, entender de fato quais eram as dificuldades, os desafios dentro do setor público, para que a gente construísse essa carta de recomendação.
que eu super recomendo também, um documento de 33 páginas, mais ou menos, que também está no nosso site, que é aquilo que eu te falei, né? Todo esse movimento que está sendo feito tem um compromisso muito grande com a geração de conhecimento e legado, deixar esse legado, né? Nesse processo. E aí, essas pessoas presentes discutiram as prioridades. Então, a gente tinha desafios lá, inclusive com a própria regulamentação. Então, uma das recomendações é que a legislação fosse, por exemplo, regulamentada, que é onde eu vou trazer esse ambiente com normas e com possibilidade de colocar orçamento, né? Quando eu vejo uma chamada, por exemplo, que foi o que aconteceu, muito exemplo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Quando eu vejo uma chamada do Ministério de Ciência e Tecnologia tendo como uma das suas áreas temáticas, né, de pesquisa, negócios de impacto, foi todo esse trabalho a nível federal que foi feito através da N-Impacto. Como é que a gente insere essa lente de impacto e traz isso de forma intencional? Isso nos editais é uma coisa muito nova, né? Então, por isso que a gente também tem olhado muito para a temática de impacto, muito próxima da temática de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, porque é onde a gente também entende essa importância. Então, a gente teve recomendações voltadas para capacitação, recomendações voltadas, né, para a própria construção de políticas públicas, saúde, mulheres. Então, todas essas pastas têm políticas públicas. Agora mesmo eu estou fazendo um estudo mais aprofundado do próprio PPA, né, que é o Plano Plurianual do GDF, e como que ele conversa com essa temática de impacto. Então, a gente vê ali que quando a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, Trabalho e Renda, com as suas metas de mais capacitação, mais negócios sendo criados, mais CNPJs, né, mais empresas sendo formalizadas. Todas essas métricas a gente pode também apoiar através dos negócios de impacto. De alguma forma, a gente está ali, né, apoiando e ajudando no aumento daquela meta. Então, como é que a gente também olha o que já existe para ser feito dentro das metas do planejamento plurianual e que conversam com essa temática de impacto, né? Que tem aí uma conexão muito grande quando a gente fala do desenvolvimento econômico, né? Através da geração de renda, do trabalho, da inserção. Então, a gente está trabalhando com públicos vulneráveis, a gente está trabalhando com as regiões administrativas. Então, assim, quando a gente olha, né, a gente tem um programa muito bacana que acontece, que a gente tem várias regiões administrativas que tem a Sala do Empreendedor. Então, aquilo ali já é um mecanismo que existe, que já tá, que já tem uma capilaridade, que já está na ponta, que só precisa, talvez, de reforço e de apoio de outras organizações e de outros órgãos para que aquilo tenha mais efetividade, né, dentro das suas políticas. E eu acho que política pública também passa muito desse entendimento onde que a sociedade civil reforça e aumenta e traz, né, mais escala para o que está sendo feito. Porque o governo, o setor público por si só, sozinho, né? Ninguém é sozinho, na verdade, né? Nenhum setor sozinho vai atender tudo e avançar. E você falou aí sobre desenvolvimento econômico, mas esse debate todo também é permeado pela discussão do desenvolvimento humano, né, da qualidade de vida das pessoas. Mas nosso tempo, apesar da prosa estar maravilhosa, Dani, nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria te pedir para dar dicas, conselhos, sugestões, insights para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, sobre desafios dos empreendedores, como lidar com obstáculos, mas também com oportunidades nesse ano de 2025. Numa questão de insight mesmo, né, e de trajetória, e da própria coalizão, do nosso desafio que a gente vem vendo aqui, eu acho que uma coisa que é fundamental é porque geralmente a gente, seja lá, eu já estive em várias caixinhas diferentes, né? Empreendedora, já fui servidora pública, já estive ali nem, já só estudante, estágio. A gente, na nossa vida, a gente vai circulando em vários lugares diferentes. E uma coisa que eu tenho sentido muita necessidade, eu vejo onde a gente não avança muitas vezes as nossas pautas, é a questão do diálogo, sabe? Então, assim, uma necessidade que eu tenho percebido nos espaços
E é muito interessante que sempre, em vários diagnósticos que a gente vai fazer de tudo, sempre está lá, comunicação, comunicação, comunicação. E a comunicação, para mim, ela começa na escuta, né? E uma escuta desarmada. E o setor 2,5, falar hoje nem mais só de negócios de impacto, mas de uma economia de impacto, né? Onde a gente está passando ali, a gente tem a economia verde, a economia azul, a economia prateada, a economia criativa, a economia circular, a economia, né? Quando a gente fala da economia do cuidado. Então, são todas essas economias que elas estão muito mais conectadas com a sustentabilidade, né? A sustentabilidade econômica, a sustentabilidade do meio ambiente, a sustentabilidade nossa mesmo, essa questão emocional está muito forte. Então, todas essas economias, todo esse movimento, eu vejo que é muita oportunidade. A gente tem muita oportunidade. Eu sou muito otimista. Eu, apesar do caos instalado, eu vejo esse caos muito como grandes oportunidades que a gente tem de transformação, de conexão, de aceleração. Então, o setor 2,5, ou esse olhar para o caminho do meio, eu acho que é a nossa saída para vários conflitos que a gente vive de polarização. Muitas vezes a gente está conversando e a gente tem uma tendência a olhar muito mais numa lente de escassez do que enquanto a gente, ao somar os esforços, a gente talvez tenha mais poder e potencial para poder avançar, alcançar, sobreviver, resistir, ter fôlego, né? Então, assim, o caminho do meio eu acho que seria uma dica que eu daria para as pessoas, sabe? Onde é que a gente tem a convergência? Onde é que o que eu estou buscando conversa com o que você está buscando? Onde é que o que a gente está buscando soma em algo positivo para o território, para outras pessoas, né? Que é para além do ganha-ganha, é o ganha-ganha-ganha. Quando eu compro de você, ou quando a gente está fazendo um negócio girar, para além de nós duas, tem muitas outras pessoas que sustentam os negócios e que fazem eles girar. E olhar para Brasília, eu queria que as pessoas, né? Eu tenho um projeto que chama Conexão Quadradinho, que o slogan dele é pegar o aviãozinho e conhecer o quadradinho. Às vezes as pessoas limitam Brasília ao aviãozinho e a gente tem um território que, embora esteja ali num quadrado, ele é muito plural, ele é muito diverso, ele é muito potente. Eu tinha, agora com a Helena fica mais difícil, mas eu tinha o hábito de, final de semana, eu e o Ulisses, a gente sempre ia para um RA diferente. Almoçar, fazer alguma coisa de entretenimento, conhecer alguma coisa diferente, algum lugar diferente. Então, assim, isso já é um olhar diferente. Isso é política pública, isso é mobilidade urbana, isso é ocupação de território. Então, expandir o olhar, né? Escuta, caminho do meio, expandir o olhar. Maravilhoso, Dani. Agradeço muitíssimo pela presença. Foi muito bom ter você aqui. A casa está sempre aberta. Quando você quiser falar com a gente, verbo impactar, vamos impactar ainda muito juntas. E agradeço muitíssimo pela presença. E eu agradeço muitíssimo esse papo gostoso. Eu sou mineiro, não tem nada que mineiro gosta, você também gosta mais é de papear. Acho que a gente ficava aqui mais umas 3 horas Com fácil. Mas certeza. agradeço muito assim o convite, a participação, ter vocês pertinho e o que precisar, não só a coalizão, mas a minha rede e todos esses lugares por onde eu passei são de vocês. Gratidão. Vamos juntas. Obrigada.